Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje na nossa aula de Química Descritiva nós vamos estudar a composição da hidrosfera. Lembrando que nessa série do estudo da Química Descritiva nós já tivemos a oportunidade de estudar a composição da litosfera na parte 1 e 2 e também nós já estudamos a composição da atmosfera. Muito bom. Agora, na composição da hidrosfera, que constitui essa camada líquida do nosso planeta, que corresponde a 3/4 do nosso planeta de água, a composição é evidentemente que de 100% da hidrosfera, 96% é constituído de água, sendo que 3,5% é constituído então de sais minerais dissolvidos e 0,5% de gases. Bom, dos 3,5% dos sais dissolvidos na hidrosfera, eu tenho em ordem decrescente íons cloreto com 56% e sódio com 28% são os mais abundantes, sendo que essa concentração ela pode modificar da água doce para água salgada ou água salobra, certo? Mas se for considerarmos, por exemplo, a água salgada ela tem uma concentração de sódio e cloreto muito superior em relação à quantidade de sódio e cloreto existente na água doce, por exemplo. Inclusive, essa é a questão que diferencia a água salgada, a água do mar, a água doce, que é a água dos rios, lagos, lençóis freáticos, e a água salobra ou dura, que é uma espécie de água intermediária no que se refere à concentração dos sais dissolvidos. Aqui eu estou mostrando apenas uma comparação para que tenhamos uma ideia da concentração de milimol por litro de íons presentes na água doce e na água salgada. Notem que o íon sódio, que tem 470 milimol por litro na água do mar, a concentração na água doce é de 0,23 milimols por litro, né? Então, vocês podem ver que na água doce tem uma concentração de sais inferior a 0,5 grama por litro. E na água doce, os íons mais abundantes são bicarbonato, cálcio, sódio, cloreto, magnésio, potássio e sulfato, os mais abundantes. Já na água salgada, a água do mar, do oceano, tem uma concentração de sais superior a 30 gramas por litro. Em ordem decrescente, nós temos os mais abundantes, sódio, cloreto e sódio, né, que constituem o sal, cloreto de sódio, e depois magnésio, sulfato, cálcio, potássio e o íon bicarbonato. A água salobra ou dura, água encontrada nos manguezais e nas lagunas, tem uma concentração de sal intermediário entre 0,5 grama por litro e 30 gramas por litro, e na ordem decrescente nós temos cálcio, magnésio, bicarbonato e sulfato. Bom, agora que nós já temos uma ideia para diferenciarmos a água salgada, água doce e salobra, eu vou citar como um fato importante, que é bom que tenhamos conhecimento, é a questão do ciclo da água. O ciclo da água, vamos numerar colocando esta sequência. No evento de número 1, ocorre então a chamada de transpiração ou evaporação. A diferença da evaporação e transpiração é que a evaporação correspondente ao processo da água do rio, do mar, dos oceanos, que evapora, passa para o estado gasoso na atmosfera, e também a transpiração proveniente da respiração dos vegetais, que no processo da fotossíntese também produz água. E na atmosfera, o que vai acontecer posteriormente? Aí vai ocorrer o processo chamado de
condensação, que consiste na formação das nuvens, que é este evento que eu vou chamar de número 2. Na formação das nuvens, nós temos partículas de água no estado líquido. Depois, posteriormente, as partículas de água no estado líquido formando as nuvens, ocorrerá o evento de número 3, que é a precipitação da água presente nas nuvens em forma de chuva, ou poderá ser precipitado em forma de partículas líquidas ou flocos de água no estado sólido, constituindo a neve. Mas, de qualquer maneira, esta água vai precipitar em forma de chuva ou neve, e posteriormente, no evento de número 4, aqui está, no evento de número 4, a água vai sofrer um processo chamado de escoamento e também infiltração. A água da chuva, ela vai cair e em contato com o solo vai sofrer um escoamento e vai ser levado até os lagos, as nascentes, os rios e depois nos mares. E parte dessa água que vai sofrer esse escoamento também vai passar por camadas do solo e acabar infiltrando no solo e repondo a água também dos lençóis freáticos desses depósitos de água subterrânea. Pronto, então aqui estão os eventos decorrentes do ciclo da água. Primeiramente, a água do rio, do mar, dos lagos, enfim, vai evaporar. Também nós levamos em consideração a transpiração dos vegetais, do processo de respiração dos vegetais, da fotossíntese, e a água na atmosfera vai ficar no estado gasoso, e esse vapor de água depois vai condensar em forma de partículas líquidas que constituem essas nuvens, que posteriormente vai precipitar em forma de chuva. A água da chuva em contato com o solo vai sofrer um escoamento e ser direcionado aos lagos, nascentes, rios e por fim os oceanos. E parte da água que não vai escoar também vai infiltrar no solo, repondo a água que está depositada abaixo do solo nesses bolsões subterrâneos que contêm os lençóis freáticos, ok? Perdão. Então aqui nós temos o ciclo da água e agora eu vou estudar com vocês algumas propriedades da água muito importantes sobre o ponto de vista químico e também físico. Vamos começar com a ação solvente da água. Muito bem, a ação solvente da água se destaca pelo fato da água ser uma substância que vai dissolver substâncias no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, pelo fato da água, vou escrever aqui para vocês, solubilizar substâncias no estado sólido, líquido e também no estado gasoso. Por esse motivo, nós consideramos a água, que está, como eu disse no início desta aula, que corresponde a 3/4 do nosso planeta e em grande quantidade, e ter a propriedade de solubilizar substâncias, seja no estado sólido, líquido ou gasoso. Por isso, a água recebe um título, uma denominação especial e é conhecida como solvente universal. Primeiramente, pelo fato de ser uma substância que está em grande quantidade no nosso planeta e por solubilizar, dissolver substâncias no estado sólido, líquido e gasoso, e sem levar também em consideração que a existência da vida se deve basicamente devido à existência desse solvente, por isso conhecido como solvente universal. Outra propriedade da água que eu vou destacar é o seu chamado ponto de fusão
e solidificação, que é na temperatura ambiente, ou melhor, na pressão ambiente, que é de 1 atmosfera, na pressão de 1 atm, essa temperatura de fusão, que é numericamente igual a de solidificação, é igual a 0 graus Celsius, que corresponde à passagem do sólido para o líquido, que é a fusão, e a passagem do líquido para o estado sólido, que é a solidificação. O ponto de fusão, que é numericamente igual ao ponto de solidificação, na pressão de 1 atmosfera, é igual a 0 graus Celsius. Isso é muito importante que vocês tenham conhecimento, assim como também é importante que vocês saibam que na mesma pressão, que é de 1 atmosfera, o ponto de ebulição, que é numericamente igual ao ponto de condensação para a água, é igual a 100 graus Celsius. Isso é a temperatura na qual ocorre a mudança do estado físico da água na fase líquida para a fase gasosa, que é a ebulição, e assim como da fase gasosa para a líquida, que corresponde ao ponto de condensação. Ponto de ebulição e condensação são numericamente iguais a 100 graus Celsius na pressão atmosfera, que é de 1 atm. Agora eu vou aproveitar e mencionar essas propriedades físicas da água, como ponto de fusão, ponto de ebulição, condensação e solidificação, e vou mostrar todos eles no famoso e conhecido diagrama de fases da água. Esse diagrama de fases, ele vai mostrar para vocês a água nos 3 estados físicos da matéria. Então nós temos aqui nessa região, com essa coloração aqui em destaque em alaranjado, a água na fase sólida. A água na fase sólida, em uma determinada pressão e temperatura, em toda essa região aqui, você tem a água que está nesse estado físico sólido. Agora, aqui nesta parte superior, em uma determinada pressão e temperatura, você tem a água na fase líquida, e aqui em amarelo você tem a água na fase de vapor também, a uma determinada pressão e uma certa temperatura. Inclusive é bom até eu falar para vocês qual a diferença entre a água na fase de vapor e na fase gasosa. A diferença está exatamente nesse ponto aqui que eu estou destacando para vocês. Esse ponto tem de especial a uma determinada temperatura e pressão, acima da qual não vai mais ocorrer mudança de estado físico, é o chamado ponto crítico. E o ponto crítico na qual acima desses valores não ocorre mais mudança de estado físico da água, abaixo do ponto crítico você tem uma determinada pressão e temperatura, uma mudança do estado líquido para o estado de vapor e vapor para o líquido. Mais acima deste valor, nós só teremos a água na fase gasosa, é o gás. E a temperatura e a pressão na qual acima deste valor não vai haver mais mudança de estado físico é igual a 218 atmosferas de pressão e a uma temperatura de 374 graus Celsius. Quer dizer que acima desta pressão e temperatura não vai mais ocorrer mudança de estado físico, e acima da qual eu tenho a água no estado gasoso. Abaixo desta pressão e temperatura, a água encontra-se no estado de vapor. Essa é a diferença entre gás e vapor. Agora, além disso, nós temos aqui essas chamadas interfaces, essas linhas que estão aqui, ou essa curva em vermelho,
E se perguntarem, muito bem, aqui nessa interface entre o sólido e o líquido, nós temos exatamente o equilíbrio entre o estado sólido e o estado líquido. Quer dizer que à esquerda dessa curva a água está no estado sólido, à direita da curva no estado líquido, e exatamente sobre a curva nós temos a água nos dois estados físicos. E nessa outra curva aqui, ó, é a interface entre o líquido e o vapor, mas até chegar o ponto crítico. Lembrem-se que após a temperatura de 374 graus Celsius e pressão de 218 atmosferas, acima desse valor não vai ocorrer a mudança de estado físico. Até o ponto crítico, nós teremos a passagem de líquido para vapor e vapor para líquido em uma determinada pressão e temperatura. Mas exatamente sobre essa curva, nós temos o equilíbrio estabelecido entre líquido e vapor. E aqui nessa outra reta, indicado pela número 1, aqui em vermelho, nós temos aqui o equilíbrio entre o estado sólido e a água no estado de vapor. Exatamente sobre esses pontos aqui dessa reta. Mas à esquerda você tem a água no estado líquido, à direita você tem a água no estado de vapor, e exatamente sobre esta reta você tem o equilíbrio entre sólido e vapor simultaneamente. E eu não posso deixar de falar para vocês, nesse ponto aqui indicado pela letra C em especial, é o chamado de ponto triplo. O nome é bastante sugestivo, não é? Ponto triplo, porque neste ponto nós temos exatamente a água que encontra-se nos três estados físicos respectivamente. Nós temos no ponto C, que é o chamado ponto triplo, a água no estado sólido, no estado líquido e no vapor simultaneamente. E qual é a temperatura e a pressão na qual ocorre a água nos três estados físicos, sólido, líquido e vapor? Pressão de 0,6 atmosferas, temperatura de 0,01 graus Celsius, ok? Eu quero destacar aqui essas linhas em azul que correspondem a essas mudanças 1 e 2 e 3 e 4 aqui. São referentes a esses procedimentos comuns aqui, que se referem ao processo de obtenção de um alimento liofilizado ou desidratado e a patinação sobre o gelo. E muito bem, primeiramente, como é possível realizar essa atividade de patinar sobre o gelo e como que a pessoa consegue fazer o deslocamento na pista cuja superfície é o gelo sem ela ficar presa ao gelo? Como isso é possível? Esse gráfico vai explicar a atividade de deslocamento da superfície do gelo na patinação, por conta de que quando a pessoa está sobre o gelo, neste caso ocorre um aumento de pressão. E esse aumento de pressão pode ser visualizado aqui neste segmento, passando do 1 para o 2, e como vocês podem ver, esse aumento de pressão, mantendo a temperatura na superfície da água constante, vai ocorrer a passagem da água do estado sólido para o líquido. Quer dizer que esse aumento da pressão, por conta da força-peso estabelecido pela pessoa sobre a superfície do gelo, faz com que ocorra uma fusão na superfície do gelo, e nessa superfície forma uma película de água líquida e que permite a pessoa se deslocar. Olha que interessante! A patinação sobre o gelo permite com que essa atividade do deslocamento na superfície do gelo ocorra, porque
A força-peso da pessoa provoca uma fusão na superfície do gelo, formando uma película de água líquida que permite o seu deslocamento. Por outro lado, como ocorre o processo chamado de liofilização, ou produção de um alimento desidratado? É o caso do café solúvel. O pó de café é adicionado à água sob agitação. Como você prepara o café? Primeiro você coloca a água fervendo sobre o café para a água extrair o componente do café, né? E essa extração ocorre em água quente. Depois ele é filtrado para eliminar a porção insolúvel do pó, que é a borra do café, e a solução resultante, que é a água, mais o pó de café que se dissolveu na água, ela é congelada, então vai acontecer uma diminuição da temperatura, certo? E colocada numa câmara a vácuo. Aí o que acontece? Quando o pó de café dissolvido é congelado, certo? Depois, no ponto de número 3, isso é caracterizado aqui. Depois que colocado numa câmara a vácuo, o que acontece? Os cristais de gelo que estão no estado sólido, eles sublimam, ou seja, eles passam do estado sólido para o vapor. E nessa sublimação, que corresponde à passagem do ponto 3 para o 4 nesse gráfico, a água que foi vaporizada é eliminado da bebida, né? E aí você obtém o famoso café solúvel. E esse procedimento para o café solúvel também vale para os procedimentos de liofilização, que consiste na remoção de água dos alimentos por esse processo, congelamento e subsequente sublimação, para que os cristais de água do alimento sejam sublimados e fique somente o alimento desidratado. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês já foi tema de questões de vestibulares por diversas oportunidades, ok? Então lembrem-se que no diagrama de fases da água nós temos a água no estado sólido, no estado líquido e no vapor. E a diferença entre gás e vapor é que o vapor, até uma pressão de 18 atmosferas e temperatura de 374 graus Celsius, eu tenho mudança de estado, seja do líquido para o vapor ou do vapor do líquido. Acima dessa pressão e temperatura, eu posso aumentar ou diminuir essa temperatura, que não vai ocorrer mudança de estado. Nós teremos somente a água no estado gasoso. Chamo também a atenção de todos para as interfaces entre as fases, que corresponde aos dois sistemas em equilíbrio. Aqui nós temos o equilíbrio entre sólido e líquido, que é a fusão e solidificação. Aqui nós temos a interface entre líquido e vapor, que é a ebulição e condensação. E aqui nós temos o equilíbrio entre sólido e vapor, chamado de sublimação e sublimação inversa ou ressublimação. Muito bom. Agora, depois do diagrama de fase da água, vou também destacar outras propriedades importantes, das quais eu destaco a primeira propriedade, que é a geometria da molécula da água. A molécula da água, ela é considerada uma molécula que tem uma geometria, ele tem uma disposição de 4 nuvens eletrônicas. Essas nuvens eletrônicas são locais onde existem elétrons. Esses elétrons podem estar livres, como nesses dois pares aqui, ou esses elétrons podem estar dispostos no compartilhamento, como na ligação covalente. Então, ao todo, ao redor da molécula de água, nós temos 4 nuvens eletrônicas com uma disposição tetraédrica, mas a sua geometria é angular. A geometria da molécula da água é angular,
e forma um ângulo de aproximadamente 104 graus e 5 minutos. Bom, essa geometria angular é devido à repulsão existente entre essas nuvens eletrônicas, que permite com que a disposição dos átomos de hidrogênio tenham essa disposição angular e não linear por conta da força de repulsão das nuvens eletrônicas. Uma outra característica que a molécula da água tem, além da geometria ser angular, é que essa molécula ela é de natureza assimétrica. O que é uma molécula de natureza assimétrica? Eu explico. Essa simetria é levado em consideração o número de nuvens eletrônicas e os átomos ligantes iguais ao redor do átomo central. Voltando aqui para a geometria, você pode observar aqui que nós temos 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Vou até escrever aqui: 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E eu tenho ao redor do átomo central, que é o átomo de oxigênio, 2 átomos iguais, 2 ligantes iguais ligados ao redor do átomo central. E como nós temos aqui, o número de nuvens eletrônicas são 4 e 2 átomos ligantes iguais ao redor do átomo central, como vocês podem notar, o número de nuvens é diferente do número de ligantes iguais. Consequentemente, isso implica o fato da molécula da água ser assimétrica. Exatamente, a molécula de água é assimétrica porque ela tem um número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo de oxigênio diferente do número de ligantes iguais. E por este motivo, a molécula da água ela é de natureza polar. A molécula da água é polar. Notem que essa polaridade pode ser explicada através da disposição dos vetores de polo elétrico. O vetor de polo elétrico é dado por esses vetores aqui, que estão em direção do polo negativo, que é o átomo de oxigênio, porque o oxigênio constitui o polo negativo. É simples, porque o átomo de oxigênio ele é mais eletronegativo em relação ao hidrogênio. Consequentemente, como vocês podem ver, a molécula da água ela tem um dipolo, ou seja, a molécula da água ela tem um polo positivo, que é o átomo de hidrogênio, e um polo negativo, que é o átomo de oxigênio. Esse vetor, chamado de vetor de polo elétrico, indicado pela letra grega μ, está sempre em direção do polo positivo para o negativo. Agora, se nós fizermos a somatória desses vetores, fazendo uso da cinemática vetorial, nós vamos prolongar os vetores, e depois de prolongar os vetores, vamos fazer a soma desses vetores, e a soma desses vetores origina esse vetor de polo resultante. Aqui vocês estão vendo nessa figura o vetor de polo resultante aqui em vermelho, tá vendo? Então isso indica que a molécula da água, como tem esse vetor de polo resultante não nulo, é isso que explica o fato da molécula da água ser de natureza polar. Ela tem o vetor de polo resultante diferente de zero, não nulo. Uma apresentação mais didática deste fato de falar para vocês que a molécula da água é polar é isso daqui, ó. Se você pega, por exemplo, aqui você tem uma torneira com um filete de água saindo por ela. E se você aproximar nesse filete de água um bastão
eletrizado, vai acontecer um deslocamento desse filete de água, porque as moléculas de água constituintes desse filete serão atraídas pelo bastão eletrizado. Aqui fica mais fácil de visualizar o que eu estou falando. Notem, aqui está. A molécula de água, ela tem esse dipolo elétrico com carga positiva e negativa. Muito bem. O bastão eletrizado com carga positiva atrai o dipolo com carga negativa da molécula de água e por isso ocorre esse deslocamento desse filete de água em direção ao bastão eletrizado por força de atração. A atração, eu disse, decorrente do polo positivo formado pelo bastão eletrizado, que atrai o dipolo com a carga negativa da molécula de água. Porque a molécula de água é de natureza polar. Se, digamos, se colocássemos numa bureta um líquido de cuja natureza é apolar, e se aproximarmos desse líquido apolar um bastão eletrizado, isto não seria verificado. Esse filete desse líquido supostamente apolar não sofreria desvios, porque a substância de natureza apolar não tem essa interação elétrica próximo a um bastão eletrizado. Isso é uma característica das substâncias assimétricas de natureza polar, como é o caso da água. A água é uma molécula assimétrica. O que isso significa? A assimétrica é que ela tem 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, 2 átomos ligantes iguais ao redor do átomo central, e como vocês podem ver, o número de nuvens é diferente dos ligantes iguais, e que confere a assimetria da molécula e, portanto, ela é polar. Uma molécula polar é aquela que tem um vetor de polo elétrico resultante não nulo. Agora, outra questão muito importante com relação às propriedades físicas da água são as famosas e conhecidas ligações intermoleculares. Essas ligações intermoleculares são as ligações que ocorrem entre as moléculas de água no estado sólido e no estado líquido, e são chamadas de ligações de hidrogênio. Sim, exatamente. As ligações intermoleculares entre as moléculas de água são do tipo ligações de hidrogênio. São essas interações aqui que nós costumamos representá-las entre o dipolo negativo, que é o átomo de oxigênio da molécula de água, e o dipolo positivo, que é o átomo de hidrogênio da outra molécula. Notem que essa ligação de hidrogênio, ela se estabelece entre esses dois dipolos de cargas com sinais opostos, que quer dizer que são interações fortes. Elas são fortes, mas não são tão mais fortes quanto a ligação covalente. Não. A ligação intraatômica dentro da molécula, de ligação covalente, ela é mais forte do que esta ligação intermolecular, que é entre átomos da molécula, certo? Mas se nós verificarmos que a água é de natureza polar, estas moléculas polares estão ligadas no estado sólido e líquido por ligações do tipo chamadas de ligações de hidrogênio. Antigamente eram famosas e conhecidas como pontes de hidrogênio, mas agora o nome mais apropriado são ligações de hidrogênio. Uma outra propriedade física da molécula da água que nós vamos discutir, muito interessante, é a propriedade da densidade.
a densidade que indica aquela razão, né? Razão que vai mostrar a massa por volume. A massa por volume indica esta razão, a densidade. E é muito comum vocês perceberem que as substâncias, de um modo geral, apresentam a densidade de um gás sendo menor que a densidade de um líquido. E a densidade de um líquido é menor do que a densidade de um sólido. Mas na água, de forma excepcional, acontece uma coisa muito diferente. Nós temos a densidade do gás sendo menor e a densidade do sólido é menor do que a densidade do líquido, o que difere da grande maioria dos materiais, onde o sólido é mais denso do que o líquido. Agora, qual é o motivo dessa alteração? Por que a água no estado sólido tem uma densidade menor que o líquido? Isso pode ser facilmente explicado pela disposição da água sólida. Os cristais de água no estado sólido, eles são rearranjados nesta forma que aqui se encontra. Aqui eu estou mostrando nessa linda figura a disposição dos cristais de água no estado sólido em forma hexagonal. E vocês podem ver aqui que quando as moléculas elas interagem entre si, formam um volume aqui entre elas, e esse volume formado entre as moléculas de água aumenta esse volume entre as moléculas, o que vai implicar na diminuição da sua densidade, porque, como vocês podem ver, densidade e volume são duas grandezas inversamente proporcionais. E quanto maior o volume, menor a densidade. Esse empacotamento, essas interações entre os cristais de outras substâncias já não apresenta esse volume. Existe uma compactação entre as partículas sólidas de outros materiais, e essa compactação dos cristais de outros materiais vai diminuir o volume e aumentar a densidade, diferentemente da água, que esse empacotamento origina aqui um volume, esse espaço aqui entre as partículas de água, que vai implicar na diminuição da sua densidade, simples assim. Esse aqui é um exercício famoso que apresenta dois recipientes para você identificar desses recipientes qual é o que contém o benzeno líquido em equilíbrio com sólido e a água líquida em equilíbrio com sólido. E como que você vai responder essa questão? Através desse conhecimento que eu acabei de apresentar para vocês. Aqui vocês podem observar o sólido na superfície do líquido. E aqui nesta figura, indicado pela letra A densidade do sólido ela é menor do que a densidade do líquido. Mesmo que eu não apresentasse esse argumento para vocês, mas aqui nos dados isso permite a identificação. Se for, por exemplo, entre o benzeno líquido e o sólido, o benzeno sólido tem uma densidade maior que o líquido. Entre água e gelo, a água no estado sólido tem densidade menor que o líquido. Pronto, então já está identificado. No frasco A, nós temos água, já que a densidade do sólido é menor do que a densidade do líquido. Aqui à sua direita acontece o contrário. Aqui nós temos um sólido no fundo do recipiente, e com isso, por ele estar no fundo do recipiente, então é porque a sua densidade do sólido é maior em relação à densidade do líquido.
Opa, aqui está escrito isso, que no benzeno sólido a sua densidade é maior do que o benzeno no estado líquido. Pronto, então está identificado que no frasco B nós temos o benzeno. Esse é um exercício importante que mostra o efeito macroscópico entre a densidade de um sólido em relação ao líquido. Na grande maioria dos materiais, nós temos exatamente essa primeira questão aqui, ó, onde um sólido ele tem uma densidade maior do que o líquido, na grande maioria dos materiais. Como eu disse, de forma excepcional, acontece o inverso no caso da água, por conta da compactação dos cristais, que acabam originando esse espaço entre as moléculas que aumenta o seu volume, diminuindo a sua densidade. Bom, agora nós vamos estudar na sequência duas outras propriedades da água importantes. Uma é chamada de tensão superficial e a outra propriedade é conhecida como capilaridade. Mas para nós estudarmos essas propriedades de capilaridade e tensão superficial, primeiro é necessário que vocês entendam a diferença entre uma força chamada de coesão e outra de adesão. Para você entender melhor este fato, eu peguei aqui um becker, um recipiente que contém dentro dele a água, evidentemente o alvo dos nossos estudos de hoje. E agora eu vou pegar uma porção de água dentro desse recipiente e vamos agora analisar microscopicamente o que está acontecendo aqui. Eu estou representando as partículas de água do vidro por estas bolinhas vermelhas e as partículas de água líquida por essas bolinhas em azul. Aqui acontecem dois tipos de interação. Primeiramente acontece a interação das moléculas de água entre si, aqui que eu vou representar desta maneira, certo? Essas interações aqui que eu estou colocando em verde representam as ligações intermoleculares entre as moléculas de água, que nós chamamos de ligações de hidrogênio, que acabamos de mencionar para vocês, e elas ocorrem em todas as direções. Muito bem, essa interação entre as moléculas de água em todas as direções é o que nós chamamos de forças de coesão. A força de coesão ela é estabelecida entre as moléculas de água através das ligações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio, que são essas aqui, ó, certo? Essas interações são as ligações de hidrogênio que nós chamamos de força de coesão. A chamada coesão nada mais é do que a interação entre as partículas de água ou de qualquer material, nas quais elas estão ligadas entre si no estado sólido ou líquido. Agora, aqui nós temos uma interação entre as moléculas de água e as partículas do vidro. Essas interações aqui entre as moléculas de água e as partículas do vidro são as interações, aqui está, as partículas de vidro são constituídas de óxido de silício e as moléculas de água estão ligadas às partículas do vidro do óxido de silício através da interação chamada força de adesão. E essa é a diferença entre a adesão e a coesão. A coesão é a interação entre as partículas
do estado líquido ou do estado sólido. Acontece coesão entre as moléculas de água e também entre as partículas de silício aqui, ó. Essa é a força chamada de coesão. A força de adesão ocorre entre as partículas de água e as partículas da sílica constituintes do vidro, ok? Muito bom. É importante que vocês tomem conhecimento desse fato. A coesão se estabelece entre as partículas do estado líquido ou sólido, né, da mesma molécula ou das mesmas partículas. Aqui está a força de coesão, é a ligação que se estabelece entre as partículas de água do estado líquido ou entre as partículas de silício do vidro, enquanto a força de adesão se estabelece entre as partículas de água e as partículas do vidro. Eu escolhi aqui para mostrar para vocês agora 2 exercícios que caíram não faz muito tempo, que isso foi apresentado em 2 vestibulares muito importantes, que são, eu coloquei aqui do lado essas questões para discutirmos esse assunto que é muito importante, a adesão e a coesão. Deixa eu mostrar agora sim. Aqui eu tenho um exercício da Unicamp e outro da FUVEST, que por coincidência esses exercícios caíram no mesmo ano, 2017. Parece até que eles combinaram o mesmo assunto, mas vamos resolver esse primeiro aqui da Unicamp de 2017. Ele diz o seguinte aqui, ó: uma alternativa dos grandes centros urbanos para se evitar que as pessoas desorientadas urinem nos muros de casas, estabelecimentos comerciais, é revestir esses muros com um tipo de tinta que repele a urina e assim devolve a urina aos seus verdadeiros donos. A figura a seguir, ela apresenta 2 representações para esse tipo de revestimento. Como a urina é constituída majoritariamente por água e levando-se em consideração as forças intermoleculares, o que nós podemos afirmar? Bom, agora eu vou pegar essa figura e vou mostrar para vocês primeiramente a interação que ocorre entre a tinta que reveste o muro e a urina que contém água. Então eu vou colocar essa figura um pouquinho aqui para a direita, para eu escrever aqui para vocês que nesta superfície, aqui está, nessa superfície do seu lado esquerdo, vocês notem que aqui nessa cadeia desse óxido de silício está ligado aqui uma cadeia carbônica, e essa cadeia carbônica ela é de natureza apolar. Exatamente, ela é de natureza apolar, e consequentemente, pelo fato dessa cadeia ser de natureza apolar, e nós já temos o conhecimento que a água é de natureza polar, nós acabamos de falar dessa questão. Consequentemente, esse tipo de revestimento do muro vai provocar, vai repelir a urina. Exatamente, repele a água, consequentemente a água é constituinte da urina, então vai repelir a urina. Em contrapartida, aqui vocês estão vendo essa hidroxila, eu vou até ampliar ela aqui, ó. Esse tipo de revestimento onde tem a hidroxila é de natureza polar. Então o que vai acontecer aqui? Esse tipo de revestimento faz com que ocorra, deixa eu pegar aqui uma mais fina, aqui está, vai acontecer isso aqui, ó, a interação
do tipo ligações de hidrogênio. Opa. Aqui nesse caso especificamente, ó, o átomo de oxigênio da molécula de água presente na urina, ele será atraído por esta superfície que contém esses grupos hidróxido. Esses grupamentos hidróxidos ligados nesta cadeia carbônica conferem a este material o seu caráter de natureza polar. Eu vou escrever isso aqui. Essa extremidade é de natureza polar. Acabamos de verificar que a água também é de natureza polar. Bom, então se a água é de natureza polar, então há de se esperar o seguinte comportamento. Nesse caso aqui, especificamente dessa extremidade polar, ela vai atrair as moléculas de água. Aqui ocorre a atração por similaridade da polaridade. Polar atrai polar e apolar atrai apolar, mas o apolar repele o polar. Muito bem. Então, nesse caso, como que ficará a alternativa correta dessa questão? Então, vamos analisar aqui. Deixa eu diminuir aqui o zoom desta figura. Agora vai. Então, vamos ver aqui. No item A, os revestimentos representados por 1 e 2 apresentam a mesma eficiência em devolver a urina? Não, errado. Só o revestimento indicado pelo número 1 que repele a urina por ser de natureza apolar. O revestimento 2 vai atrair a urina. A letra B, o revestimento 1 representado por 1 é o mais eficiente para devolver a urina porque a cadeia carbônica ela é hidrofóbica e repele a urina. Hidrofóbica significa que ela não tem afinidade por água. Ela, para ter afinidade por água, ela é lipofílica, como a do número 2. A número 1, que é de natureza apolar, é hidrofóbica, certo? Vamos agora, aqui do lado direito, resolver essa questão da FUVEST no mesmo ano, 2017, inclusive com um raciocínio, digamos, muito parecido com o anterior. Só que no da Unicamp falava da questão do muro, né? E essa da FUVEST fala da superfície de um vidro. Para aumentar o grau de conforto do motorista e contribuir para a segurança em dias chuvosos, alguns materiais podem ser aplicados no para-brisa do veículo, formando uma película. Olha a palavra-chave aqui, ó. Esta película repele a água. E neste tratamento ocorre uma transformação na superfície do vidro, no qual pode ser representado pela equação abaixo. O vidro, ele tem aqui essa extremidade polar, e aí ele colocou uma substância química que interagiu com essa superfície, de modo que depois ela ficou com uma extremidade de natureza apolar. O que aconteceu aqui foi exatamente o seguinte: ele pegou na superfície do vidro, colocou uma substância química que deixou a superfície do vidro com uma característica apolar, que por sua vez vai repelir a água. Essa superfície aqui de natureza apolar que foi introduzida na cadeia. Das alternativas representadas abaixo, qual que é a melhor, o que vai ser aplicada ao vidro de modo a evitar o acúmulo de água, ou seja, repelir a água? Vamos analisar cada caso. Aqui no item A, nós podemos perceber a presença da hidroxila
na superfície, que ela é de natureza polar e que vai atrair moléculas de água. Aqui na alternativa B nós temos o grupamento NH2 do nitrogênio, que em relação ao carbono, esse nitrogênio ele é mais eletronegativo do que o átomo de carbono, e que vai também conferir natureza polar. Aqui, por exemplo, na letra C, nós temos aqui várias hidroxilas, aqui ó, ao longo da cadeia, 5 ao todo, que também conferem a esta cadeia uma característica, uma natureza polar. Muito bem, até então essas alternativas são inviáveis para repelir a água. Eu tenho que escolher substância que, ligado ao vidro, a superfície do vidro, tenha uma natureza do apolar, como mostram aqui essas duas figuras. Característica, vou anotar aqui, ó, apolar. Ok, e aí vamos procurar a alternativa que tenha uma estrutura cuja extremidade seja de natureza apolar. Serve a letra D de dado? Vejamos, não. A letra D de dado aqui tem uma carboxila dupla OH, que também é um composto de natureza polar. Bom, então nós vamos escolher aqui como a alternativa correta a letra E, porque nessa letra E nós temos aqui exatamente na letra E uma cadeia carbônica, né, que tem aqui diversos átomos de carbono. Esse oxigênio aqui não vai interferir, tá? E essas cadeias, olha quantos carbonos tem essa cadeia carbônica: 10, 11, 12, no mínimo 12 átomos de carbono, e que por sua vez vai conferir a esta cadeia a sua natureza, vou colocar até em uma cor diferente aqui, ó, natureza apolar, que vai repelir a água e com isso apresentar uma eficiência que é justamente no quesito repelir a água da superfície do para-brisa. Bonitas essas questões, né? Essas questões estão se referindo à interação que ocorre entre as partículas de uma superfície através da força de adesão. A coesão e a adesão diferem entre si na natureza da interação. Coesão é a interação entre as partículas de água ou de qualquer outro material, enfim, mas como a nossa aula de hoje é sobre a água especificamente, né, as interações entre a água no estado líquido ou no estado sólido é chamado de força de coesão, e entre as partículas diferentes entre si, como por exemplo as partículas de água que estão literalmente grudadas na superfície do vidro, elas estão ligadas entre si através da força de adesão. Bom, agora que nós já temos o conhecimento da diferença de adesão e coesão, fica fácil estudarmos uma propriedade muito peculiar à água chamada de tensão superficial. Exatamente. Essa tensão superficial são as chamadas forças coesivas. Observem só, uma gotícula de água na forma circular que está na superfície aqui de uma planta, não é? Por que a água tem essa forma arredondada? A forma arredondada de uma gotícula de água, ela é explicada através da força de coesão que existe entre essas moléculas. Observem, aqui nós temos essa figura do lado direito que explica bem este fato. Nós temos a superfície do líquido e nós temos abaixo da superfície do líquido as moléculas que estão juntas entre si.
e essas moléculas que estão juntas exercem entre si essas interações em todas as direções. Mas as moléculas que estão abaixo dessa superfície, essas interações exercem essas forças em sinais opostos. E por elas estarem em sinais opostos, elas acabam se anulando. E essas partículas que estão abaixo da superfície, então, elas não têm essa chamada força resultante. E essa força resultante, as partículas da superfície, elas possuem. Notem, aqui as partículas da superfície, elas têm abaixo da superfície moléculas, né, que exercem essa força de atração à direita e à esquerda, e que tem uma força resultante que vai puxar estas partículas da superfície para dentro. E o fato dessas partículas da superfície serem, digamos, puxadas para dentro do líquido, provocam uma chamada de contração do líquido. Essas partículas sofrem uma contração e que permite, por este caso, formar uma espécie de uma película, um filme na superfície da molécula, do líquido, entre as moléculas de água. Entre as moléculas de água eu falei, então eu estou me referindo à força de coesão. E essa força de coesão, ela tem que ser suficientemente grande para vencer essa força resultante que os físicos chamam de energia potencial de superfície. Como existe uma força resultante que puxa essas moléculas aqui para dentro desse fluido, existe uma força resultante da superfície que tende a anular essa resultante aqui. E essa força da superfície é o que nós chamamos de tensão superficial de um líquido. E essa tensão superficial forma este filme. Opa, me desculpem, por favor. Voltando aqui, né, mais uma vez, essa força coesiva, ela tem que ser suficientemente grande para vencer esse empuxo aqui realizado pelo líquido que atrai essas partículas da superfície e que vai provocar uma palavra-chave, uma contração do líquido que permite ele ficar com esta forma arredondada da gotícula de água. E essa força, ela é relativamente grande, ela é uma força que permite até, como vocês podem observar nesta figura, um inseto consegue pousar na superfície da água sem afundar, devido à força existente entre essas partículas que mantém-as unidas na superfície através das forças coesivas. Enquanto uma partícula de água evapora, essas partículas da superfície, ao evaporar, vencem essas forças coesivas e passam para o vapor, e outra que está abaixo da superfície entra no seu lugar, tá? Aqui do lado direito eu vou mostrar para vocês uma figura de uma partícula de água, uma gota de água no estado líquido com essa forma arredondada devido às chamadas forças coesivas, que são essas interações que vocês estão vendo aqui. Mas se eu colocar nessa gotícula de água uma substância chamada emulsificante ou detergente, que essa substância emulsificante ou detergente faz? Ela vai, como vocês podem notar aqui nesta figura, o detergente é uma substância que ela tem uma característica de apresentar na sua molécula duas extremidades. O detergente ele tem uma cadeia carbônica de natureza apolar, representado aqui por esta linha, e tem uma extremidade de natureza polar, representado por com essa bolinha verde aqui, tá? Essa é a forma de representar um detergente, certo?
Então, quando eu coloco um detergente com uma gotícula de água, o que, que o detergente faz? Essas extremidades polares aqui, ó, elas vão interagir com as moléculas de água da superfície e desta maneira vai quebrar a tensão quebrar ou diminuir essa chamada de tensão superficial que ocorre entre as moléculas de água, e por isso você pode ver, inclusive, devido à diminuição dessa tensão superficial entre as moléculas de água do líquido, que vai diminuir, inclusive, essa força coesiva entre essas partículas, e a forma da gotícula ela vai espalhar mais, né? Aqui é uma contração maior entre as partículas. Aqui nós temos água pura, somente as moléculas de água, e a força coesiva é maior, que faz com que a tensão superficial entre as partículas seja muito grande. Aqui nós temos água e o detergente. E aí, o que o detergente faz? Ele vai interagir com as partículas de água e vai provocar uma diminuição na tensão superficial entre as moléculas de água, diminuindo a força de coesão, ou seja, diminui a tensão superficial, e com isso há um maior espalhamento da gotícula e ela muda inclusive a sua forma. Aqui nessa outra figura eu vou mostrar para vocês a forma de duas gotículas de um determinado líquido. À esquerda, a forma de uma gotícula de água, e à direita uma forma de uma gota de líquido sendo mercúrio. Agora vocês podem ver que há uma grande diferença na forma dessas gotículas do líquido. Agora, e a explicação? Por que no caso da gotícula de água a forma ela é mais espalhada no vidro em relação à gotícula de mercúrio? A explicação é a seguinte: é que no caso da gotícula de água existem aqui dois tipos de interação a serem levadas em consideração: as ligações entre as moléculas de água, que é a força de coesão, e a força de atração entre as partículas de água e do vidro. E aqui, pela soma desses vetores, você pode observar que a força de adesão entre as partículas de água e do vidro é maior do que a força de coesão, quer dizer, há um maior espalhamento das partículas de água com a superfície do vidro. Aqui na gota de líquido de mercúrio é o contrário, a força de adesão é menor e a força de coesão entre as partículas de mercúrio é maior. Sim, a força de coesão do mercúrio é maior do que da água, porque as ligações entre os átomos de mercúrio são do tipo ligação metálica. Vou até escrever isso daqui que é importante. As ligações estabelecidas entre os átomos de mercúrio são do tipo ligação metálica, é a ligação de um metal com um metal. Enquanto as interações que ocorrem entre as moléculas de água são as ligações de hidrogênio. E quando compararmos a ligação metálica com a ligação de hidrogênio, a ligação metálica ela é muito mais forte em relação à ligação intermolecular chamada ligação de hidrogênio. Por isso que a força de coesão entre as partículas, entre os átomos de mercúrio é maior que a força de adesão, e como essa força de coesão é maior, então a forma da gotícula desse líquido é mais arredondada e menos espalhada. Aqui está um ângulo formado entre a superfície do vidro e a superfície do líquido. Ela é menor, compara
com o ângulo formado entre a superfície do vidro e a superfície da gota de água no estado líquido, que é bem maior. Esse ângulo formado entre a superfície do vidro e a superfície da gota do líquido se deve a essa força estabelecida entre as partículas dos metais, que é a força de coesão que é maior, e em relação à força de adesão das moléculas de água com a superfície do vidro. A água, ela interage mais facilmente com as partículas do vidro e espalha mais facilmente, enquanto aqui esse espalhamento é muito pequeno, porque não há uma afinidade química, é a palavra-chave, não existe uma afinidade química entre os átomos de mercúrio e a superfície do vidro, que é de sílica. E para aqui finalizar esse tópico, está uma tabela mostrando isso através de números para justificar essa questão. Aqui nós temos vários líquidos e essa letra grega gama, ela mostra essa chamada energia potencial de superfície, chamada de tensão superficial de um líquido. Os físicos que fazem uso dessa letra grega gama, energia potencial de superfície, dado pela expressão força em unidade de Joule por metro quadrado, que é equivalente a Newton por metro, né? Enfim, aqui você pode comparar as duas substâncias. Olha só a tensão superficial entre as moléculas de água comparado entre os átomos de mercúrio dessa figura do lado direito. A tensão superficial que há entre os átomos de mercúrio é muito maior do que comparado com as moléculas de água. Mas se nós pegarmos, por exemplo, o éter e o clorofórmio, que são líquidos considerados voláteis, por exemplo, o éter, ele tem um ponto de ebulição em torno de 36 graus Celsius, e o da água é de 100 graus Celsius. E o fato do éter ser mais volátil e ele tem uma chamada ligação intermolecular mais fraca em relação à água que tem as ligações de hidrogênio como predominantes entre as moléculas do estado líquido, são muito mais fortes do que as ligações intermoleculares do éter. Então a tensão superficial, a energia, a força coesiva entre as moléculas da superfície da água são maiores do que do éter. Isso é muito interessante e importante que vocês saibam que a forma do líquido é proveniente dessas interações chamadas forças de adesão e forças coesivas, que é a atração entre essas partículas no estado sólido e líquido, e que um detergente é uma substância que pode ser adicionada e vai esse detergente diminuir essa força de superfície chamada tensão superficial e alterar inclusive a forma da gota. Aqui está mais uma vez a forma arredondada de uma gotícula de água líquida devido à interação, quer dizer, essas partículas de água, elas são puxadas aqui, para o volume interno, e por isso elas exercem uma força de contração, uma força na sua superfície para tentar equilibrar essa força chamada, esse empuxo provocado aqui pelo líquido, e isso forma uma interação entre as partículas que permite formar esse filme na superfície da água chamada de tensão superficial. Ok, a tensão superficial está associada às forças coesivas e a capilaridade está associada às forças adesivas. Muito bem, aqui nós temos um tubo de ensaio do seu lado esquerdo com água e do seu lado direito com mercúrio.
E eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. A curvatura do menisco. Menisco é a forma da superfície da água dentro desse tubo de ensaio. E vocês podem ver que esse chamado de menisco, ele tem uma concavidade voltado para cima. Ou seja, ele é côncavo. Vamos escrever aqui. Côncavo. Ao passo que do seu lado direito nós temos aqui um menisco do mercúrio que ele tem uma concavidade voltado para baixo. Neste caso, ele apresenta uma concavidade chamada de convexa. E por que ocorre essa diferença da concavidade da água com o menisco voltado para cima e do mercúrio com o menisco voltado para baixo? A explicação está naquilo que eu acabei de mencionar no fato anterior. Na água, a força de coesão ela é menor do que a força de adesão. A força de adesão das moléculas de água com a superfície do vidro é maior do que a força de coesão. As moléculas de água elas se espalham mais pela superfície, enquanto no menisco convexo do mercúrio acontece exatamente o contrário. A ligação metálica entre os átomos de mercúrio são mais intensas. Então, nesse caso, a força de coesão entre os átomos de mercúrio é maior do que a força de adesão. Quer dizer, aqui não há um espalhamento do mercúrio na superfície do óxido de silício constituinte do vidro. Na água ela espalha mais. E aqui no caso do mercúrio não há esse espalhamento, muito pelo contrário. Aqui tem uma espécie de uma contração do volume do líquido e ele não tende a se espalhar pela superfície do vidro, ao contrário da água. Tá, isso que eu estou acabando de explicar para vocês pode ser também visualizado aqui nesta figura. Aqui à sua direita eu estou mostrando para vocês o que eu acabei de falar. Vou ampliar um pouquinho aqui, ó. Aqui na parte superior nós temos o recipiente contendo água, onde no caso da água a força de adesão é maior do que a de coesão e a água ela se espalha mais pela superfície do vidro, enquanto no mercúrio o que vai predominar, aqui eu vou até destacar que o que predomina no caso da água, aqui está, ó, na água o que vai predominar é a força de adesão da água à superfície do vidro. A água vai interagir com a superfície do vidro e se espalha mais. Ela vai se deslocar mais facilmente. A palavra-chave é isso. A água, as partículas de água, elas vão se deslocar mais facilmente na superfície do vidro porque ela adere. O termo que é usado nesse caso é a chamada molhabilidade. Esse termo é importante. Quanto maior a adesão, maior é a capilaridade. Ela molha, é a maior molhabilidade. Ela se desloca mais facilmente na superfície do vidro. Ao contrário do mercúrio, que a força adesiva é pequena. O mercúrio ele não tem essa espalhabilidade, então a capilaridade é menor do mercúrio. Menor capilaridade quer dizer que ele não molha a parede. Por que o mercúrio não molha a parede do tubo? Porque a força existente entre os átomos de mercúrio é
maior do que a interação que há entre os átomos de mercúrio e as partículas que constituem a sílica. Ao contrário, em vez de espalhar, ele se contrai. Olha só a direção do vetor resultante dessa contração para baixo. Olhe e compare com o vetor resultante do deslocamento da água presente em um tubo de ensaio, enfim. Aqui a água se desloca, ela vai se deslocar porque ela adere na superfície do vidro com maior facilidade, devido à força de adesão ser maior que a coesão. O mercúrio, ao contrário, ao invés de ele se deslocar para cima, ele vai se contrair, é deslocado para baixo aqui, ó. Tá vendo? Ele contrai porque a força entre os átomos de mercúrio são maiores em relação à força estabelecida entre o mercúrio e a interação entre os átomos de do silício constituintes desse tubo de ensaio. Isso vai ser mostrado também aqui para vocês à direita. Aqui está. Quando eu coloco a água dentro de um capilar, e quanto menor o diâmetro deste capilar, quer dizer que maior será a capilaridade. Maior a capilaridade quer dizer maior a adesão e o deslocamento da água, como mostrou essa figura anterior. Vai haver um deslocamento da água nesse sentido aqui, ó. E ele vai se deslocar. Ele vai se deslocar porque é uma interação das moléculas de água com as partículas constituintes do vidro. O deslocamento é ascendente. Aqui no mercúrio o deslocamento é o contrário, é aqui para baixo, porque a adesão das partículas do mercúrio com as partículas do vidro são menores, porque a coesão, que é a ligação entre os átomos de mercúrio, são muito intensas. Em vez de se deslocar para cima, ele se desloca para baixo. Aqui contrai, e no caso da água ele vai subir esse capilar. E essa propriedade chamada de capilaridade, que é o deslocamento da água por um tubo, um capilar fino, explica essa questão que a biologia fala, que é o deslocamento da água que pelos canalículos internos do vegetal, né, o floema e o xilema, que vão transportar nutrientes e água para as partes mais superiores do vegetal. E como isso acontece? Aqui está a explicação. E isso acontece através da adesão das moléculas de água entre esses canalículos constituídos de celulose. E essa celulose nada mais é do que um polímero de moléculas de glicose que tem essas hidroxilas na superfície, que fazem uma adesão muito grande da água à superfície desses canalículos internos dos vegetais, que permitem o melhor deslocamento da água por capilaridade. Oh, como isso é interessante e importante! A capilaridade é um fenômeno que a água apresenta, que está relacionado ao fator relacionado à força adesiva, que é o deslocamento da água através do tubo por adesão maior que a coesão. Outra propriedade importante da água é a questão da chamada solubilidade. Solubilidade é quando eu coloco a água em um determinado soluto, e aí a água vai dissolver esse soluto. Agora, quando ocorrer o fato da água dissolver um determinado soluto, dois
aspectos são levados aqui em consideração. O primeiro aspecto, por exemplo, é esse daqui, ó. Quando eu coloco um determinado soluto de natureza iônica, como um sal de cozinha, e esse soluto de natureza iônica, ao se dissolver, vai ocorrer aqui um processo conhecido como dissociação iônica. O que é uma dissociação iônica, o professor PC? É o seguinte, meu amigo, minha amiga, é a separação dos íons do retículo cristalino de um composto iônico, que aqui está à sua esquerda, onde a água, ao dissolver o sal, a água vai separar os íons, e esses íons são, o termo correto para este fenômeno os íons são solvatados. Esse fenômeno que vocês estão vendo aqui, onde a água está interagindo com esses íons por interações chamadas ligações íon-dipolo, é a chamada solvatação. Solvatação é esse complexo que vocês estão vendo aqui, onde o cátion está atraído para o dipolo negativo das moléculas de água, e aqui ao contrário, os ânions estão atraídos pelo dipolo positivo das moléculas de água. E isso daqui, ó, ocorre as chamadas ligações íon-dipolo. São ligações fortes estabelecidas entre o íon, seja cátion ou ânion, e o dipolo da água. Ligações íon-dipolo. São ligações fortes, são ligações mais fortes em relação, por exemplo, às conhecidas ligações de hidrogênio que nós acabamos de ver. Ligações íon-dipolo. Tá? A dissociação iônica é a separação dos íons pela molécula de água, que vai envolver os íons, formando esse processo conhecido como solvatação. O íon solvatado fica atraído pelo dipolo da água através das ligações íon-dipolo. Aqui está a reação representativa da conhecida dissociação iônica, que é a separação dos íons. Ok, nós vimos o que é uma dissociação iônica, agora vamos estudar o que é um processo chamado de ionização. Muitos alunos confundem. Ionização é sinônimo de dissociação iônica? Não, não é sinônimo, são coisas diferentes. Tá, entendi que a dissociação é a separação dos íons. O que é ionizar? Bom, aqui nós temos a água, e eu vou adicionar à água moléculas do cloreto de hidrogênio, o HCl gasoso, cloreto de hidrogênio, que é molecular. Quando colocar o cloreto de hidrogênio em água, forma o famoso ácido clorídrico. O que é o ácido clorídrico? Já ouvi falar. Ácido clorídrico é o nome que se dá ao colocarmos um composto molecular na água, e a água vai ionizar essa substância. Ionizar essa substância significa que ela não é constituída por íons. Não é constituída por íons, mas quando eu coloco a água vai atrair o íon H+, o hidrogênio está compartilhando um par de elétrons com o cloro, e o hidrogênio ele é removido da molécula do HCl, formando dois íons. Agora o íon hidroxônio, que está aqui representado através de duas ligações covalentes simples e uma dativa, e ainda tem um par de elétrons livre,
E essa carga positiva em decorrência da presença desse hidrogênio que chegou na fórmula sem elétrons. E aí o que acabou de sobrar, sobrou o átomo de cloro com um par de elétrons livres. Quer dizer, a molécula do HCl não tinha íon, mas depois que foi colocado em água, o íon se formou. Isso é o que nós chamamos de ionização. Ionizar significa, vou escrever aqui, formação dos íons. Formação dos íons que não existiam. Ao passo que a dissociação iônica, no caso anterior, aqui está, a dissociação iônica é a formação dos íons. Quer dizer que eu estou usando a palavra formação dos íons. Não existiam os íons, mas depois que foi colocado a água, os íons eles foram separados. Ionizar é formar íons e dissociação iônica é a separação dos íons. Ok? Muito bom. Muitas informações importantes com relação ao estudo da água que convencionalmente não temos a oportunidade de falar no nosso curso regular. Mas nós agora temos a oportunidade de falar na química descritiva da hidrosfera com propriedade, já que o nosso final de curso, praticamente, né? Nós já aprendemos todos esses conceitos, apenas estamos colocando-os no seu devido lugar. E para finalizarmos esse estudo das principais características da água, eu vou agora falar sobre o seu calor específico. O que é o calor específico? Seguinte, o calor específico é a quantidade de energia térmica transferida a uma quantidade de água que vai aumentar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Bom, essa quantidade de energia térmica transferida a uma certa massa de água que eleva em 1 grau Celsius a temperatura chama-se o calor específico, indicado aqui por essa letra C em minúsculo, tá? Então, a fórmula que os físicos utilizam para calcularmos esse calor específico é o famoso Q macete ou Q maceteta, né? Que é a quantidade de calor transferida que vai essa quantidade de calor transferida numa certa quantidade de água aumentar em 1 grau Celsius a temperatura, tá? Existem substâncias diversas, dos quais aqui nós temos os valores correspondentes a esse calor específico de algumas substâncias. Eu quero que, por exemplo, pegar e comparar o calor específico da água, que expresso em caloria, pode ser 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Quer dizer, 1 caloria é a quantidade de energia térmica transferido a 1 grama de água para aumentar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Ou, transformado em joule, 4.200 joules é a quantidade de energia térmica transferida a 1 kg de água que aumenta em 1 grau Celsius a temperatura. Compare agora o calor específico da água com um metal, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui o ferro, por exemplo, fazendo aqui uma comparação. Pode pegar a prata, vou pegar o ferro, que é o metal mais utilizado aqui no nosso cotidiano, na construção civil, pontes, né, de um modo geral, automóveis, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma mesma massa de água
e uma mesma massa de ferro, o que significa a água ter um calor específico maior e o ferro ter um calor específico menor? Agora vamos entender, isso é importante, ó. Se nós compararmos o calor específico da água com o ferro, a água é 4.200 joules, repetindo a quantidade de energia térmica transferida em 1 kg de água e aumenta em 1 grau Celsius. No ferro é 450 joules, a quantidade de energia transferida a 1 kg de ferro para aumentar em 1 grau Celsius, ou 0,11 calorias. Muito bem. A análise está sendo realizada nesses dois parâmetros aqui, ó. Para a massa ser a mesma nos dois materiais, o caso da água tem um calor específico maior, e para que essa quantidade de energia, o calor seja constante, o ΔT vai ser menor. Essas grandezas, portanto, são inversamente proporcionais. Então significa que a água que tem maior calor específico é o que apresenta menor variação de temperatura. Sim, o ferro, que por sua vez tem menor calor específico, o ferro tem maior variação de temperatura. Significa isso aqui. Para a mesma massa de água e de ferro, expostas à mesma quantidade de energia térmica, que é o calor, indicado pela letra Q, o ferro, que tem menor calor específico, sofrerá maior variação de temperatura. Ele vai ficar mais, entre aspas, mais quente. Puxa vida! Então, pelo fato da água ter um alto calor específico, isso justifica o fato da água absorver a energia do Sol e sofrer menor variação de temperatura, regulando a temperatura, assim, dessa forma, do nosso planeta. Exatamente. A água que tem alto calor específico tem baixa variação de temperatura exposta a uma determinada fonte de calor e por isso mantém a temperatura do nosso planeta, que permite a sobrevivência de um modo geral dos seres vivos. Olha que coisa interessante, né? Exatamente, apresentei aqui para vocês nessa aula propriedades muito importantes da água, tanto sobre o ponto de vista físico quanto químico, como calor específico, e a água tem um alto valor desse calor específico, que indica pequenas variações de temperatura, solubilidade, que quando coloca um composto iônico em água, ele se dissolve e ao se dissolver ele se dissocia, e compostos moleculares em água, quando se dissolvem, eles sofrem uma ionização que implica na formação dos íons. Também nós temos o aspecto referente à capilaridade, que é o espalhamento. Capilaridade também pode ser chamado como a molhabilidade. A água, ela se desloca na superfície do vidro, porque as forças adesivas são mais significativas dos que em relação às coesivas, por isso ela se desloca melhor, tem maior capilaridade. A forma arredondada de uma gotícula de água líquida é devido às forças coesivas, que na verdade os físicos chamam essa força coesiva de energia potencial de superfície, energia potencial resultante. Para vencer essa força de empuxo do volume de líquido que atrai as partículas da superfície e fazem com que ocorra uma palavra-chave, contração, e essa contração permite esta forma arredondada do líquido. E essa forma mais arredondada ou menos arredondada se deve às forças
de espalhamento ser maior ou força de atração entre as partículas maior do que o de espalhamento. Atenção que as forças coesivas estão relacionadas à força de interação entre as partículas do estado sólido ou líquido, e as de adesão são entre partículas diferentes, como a água e as partículas constituintes do vidro. A densidade do sólido, no caso do gelo, é menor do que o líquido devido à cristalização da água no estado sólido, apresentar um volume maior, que implicará na sua menor densidade, ao contrário de muitos materiais onde o sólido é mais denso que o líquido. No caso desse volume maior entre os cristais, implica na menor densidade. As ligações intermoleculares entre as partículas de água no estado sólido e líquido são as famosas ligações de hidrogênio, que são estabelecidas entre moléculas de natureza muito polar, como é o caso da água, que apresentam uma configuração angular. Ela tem 4 nuvens com configuração tetraédrica das nuvens, mas a geometria da água é angular. As fases sólida e líquida da água no diagrama de fases da água. E assim nós encerramos esta aula especial sobre a hidrosfera, constituintes em maior quantidade dissolvidos na água do mar, água dos manguezais, água salobra, e dos rios, lagos e lençóis freáticos. E dessa forma finalizamos inclusive o estudo da química descritiva. É necessário que vocês acompanhem esse estudo assistindo as 3 aulas: a constituição da hidrosfera, da litosfera e também da parte gasosa, que é a atmosfera. Obrigado a todos e tudo de bom para vocês.